bem, meus irmãos de jornada, é um prazer estar aqui novamente, compartilhando com os colegas da FEAC esta grande oportunidade que temos para fazer as reflexões sobre a nossa vivência, a nossa passagem nesta vivência terrena. E a última frase chama atenção: é morrendo que se vive para a vida eterna. Quer dizer, sempre estamos vivos. E nós temos, muitas vezes, na nossa visão míope, apenas olhamos o momento, olhamos a matéria e não olhamos para dentro de nós, que nós somos vida eterna. E trazer esse tema hoje numa calmaria, que a última vez nós tínhamos preparado para fazer, e aí houve aquela tormenta e muita chuva e não deu para ouvir, e até o Valmir e os colegas pediram para repetir logo depois, mas eu digo, na próxima nós faremos a mesma abordagem, que é o trabalhador ou os trabalhadores da última hora. E aí fazer essa reflexão de como é que nós estamos passando nesta vida terrena, ou nesta passagem aqui, como é que nós estamos trabalhando. Porque quando eu falo o trabalhador da última hora, dá a impressão de que eu esteja trabalhando externamente para o meu trabalho material. É lógico que isso tudo é importante, mas eu não consigo trabalhar externamente sem eu trabalhar internamente aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que determinar para o meu dia a dia. E extraio trechos aí do que será abordado do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente os trabalhadores da última hora. Diz no Evangelho que, ao cair a tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só 1/10 de hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um, vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, e julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai da família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia de calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha, um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo em receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Trecho extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo São Mateus 20:16. E aí eu digo o seguinte: nós trabalhadores, e aqui começo fazendo o comparativo, nós trabalhadores da FEAC, teremos que ter um lugarzinho privilegiado ao dia que partirmos, em detrimento daqueles que não trabalham, ou que não estão aqui a fazer o nosso trabalho caritativo?
esta é uma questão que nós já temos que analisar, se nós somos mais importantes do que os demais da sociedade, aqueles que não frequentam, aqueles que não têm condições, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não estão aqui conosco. E essa semana é interessante, quando nós estávamos no estudo lá no Espaço Fraterno, quando nós estávamos a estudar o Evangelho, uma parte do Evangelho, aonde caiu a leitura sobre o egoísmo. E nós somos egoístas mesmo no trabalho. Nós somos egoístas no estudo. Nós somos egoístas no nosso dia a dia. Nós somos egoístas na nossa família. Nós somos egoístas inclusive nas nossas orações. Vocês já perceberam? Que quando eu faço a oração para o outro, para auxiliar o outro, eu já quero um retorno para mim, um lugarzinho melhor lá no céu. E isso é egoísmo. Como é que nós estamos dentro desse trabalho de última hora, conectado com essa questão do egoísmo? E na transição planetária, estudando também, para o futuro, um dos males que vai ter que ser extirpado da Terra para nós termos um pouco mais de evolução e de autoconsciência sobre nós, no amai-vos uns aos outros, é extirpar da couraça do nosso coração o egoísmo. E isto é trabalhador da última hora, porque nós temos também que extirpar de dentro de nós. Não é do Maico, ou não é do Valmiro, não é de qualquer um que esteja aqui. Eu tenho que extirpar o egoísmo daqui de dentro. E quando eu for melhor, certamente é um reflexo que vai dar de dentro da minha casa, começa de dentro do meu coração, vai passar para a minha família, vai passar para dentro da sociedade, para a minha escola, para a minha comunidade. E aí nos tornaremos melhores. E o que são os trabalhadores da última hora? São todos aqueles convidados a trabalhar no reino de Deus, independente do momento que aceitem o convite. Independentemente. Logo, é aquilo que eu falei, nós aqui não temos um privilégio, nós temos uma missão de estar compartilhando com os irmãos este momento a trabalhar no reino da bondade, no reino da divulgação dos valores morais, da prática dos valores morais a partir de nós. Também são os convidados para o trabalho edificante na prática do bem, na prática do amor, na prática de extirpar o egoísmo. Porém, nem sempre respondemos com a prontidão e com a boa vontade às tarefas que nos são confiadas. E falava agora com o Valmir do estudo de ontem, aqui na FEAC, e também no estudo que a gente tem feito lá no Espaço Fraterno, que as nossas somatizações, e de repente no próximo encontro lá em Flor da Serra do Sul vamos trabalhar sobre as somatizações. Por que somam-se doença em nós? Falava eu com o Valmir, mas foi tão repentino que aconteceu, despertou um câncer, um AVC ou alguma coisa. E nós não analisamos que este trabalho de extirpar de dentro de nós, talvez o egoísmo e tantas mazelas morais, é um trabalho de tempo, e nós vamos alimentando, ou retroalimentando, as mágoas, angústias, tristezas, os apegos e por aí afora. E quando vem a doença, nós não entendemos o porquê que vem a doença. Nós não lembramos que alimentamos isso,
regamos bem, regadinho, nós colocamos bastante adubo para a planta vir viçosa. E por que nós não invertemos esse regar com o trabalho de divulgar a alegria, de divulgar a compaixão, de divulgar ou compartilhar a felicidade, de compartilharmos a prece, de compartilharmos o entender o nosso irmão, da modéstia, de sermos virtuosos, trabalhadores virtuosos na senda do bem. Meus caros, o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade haja conservado as disposições, aqui o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Quantos de nós estamos com a boa vontade de divulgar as obras do bem? Quantos de nós estamos extirpando também do nosso caminho a preguiça? Hoje eu não vou na FEAC porque está muito frio. Hoje eu não vou no espaço fraterno porque está chovendo demais. Não, hoje está muito quente. Ou a estrada tem muito buraco. Isso aqui é má vontade ou é preguiça. E como nós somos esse trabalhador da última hora, se nós queremos ser o bom trabalhador, o bom obreiro da última hora, se nós estamos cultuando em nós a má vontade. Nossa meta da última hora é a evolução espiritual. Uns estão dispostos a alcançá-lo. Outros demoram muito para despertar no seu trabalho da purificação espiritual. Por isso que nós falamos sempre nos nossos estudos que cada um ao seu tempo. Que será o trabalhador, em vez de apenas conservar inativo, haja empregado horas destinado ao labor do dia a dia, em praticar atos culposos? E muitas vezes nós trabalhamos errados ainda. Na divulgação da maledicência, da inveja. Trabalhamos em olhar o que o outro faz, o que o outro tem. Trabalhamos em pré-julgar. Aqui não é um caso do cedro, né? Aqui ninguém julga ninguém, isso é tudo lá na Flor da Serra. Nós trabalhamos, perdemos o nosso tempo pré-julgando o irmão, se ele está certo ou que está errado. Que trabalhadores somos nós na senda do bem? Ou daquele que haja blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seu irmão, lançado a perturbação nas famílias, arruinando aqueles que foram confiados filhos, abusando da inocência, abusando da violência. Que trabalhador é esse? Bastará dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Meus amados, sejamos nós os obreiros da última hora. Todos nós nesse momento somos chamados ao trabalho da última hora, porque nós estamos no momento da transição. Nós temos que entender de que esta transição ficará para o futuro dos nossos filhos, e eu acho que é um momento muito privilegiado para todos nós, porque nós estamos vivendo a transição e procurando entender o que é a transição. Como estamos desenvolvendo a nossa labuta espiritual nesse momento? Como? Amando, blasfemando, divulgando o bem, ou reparando no outro, ou... Aqui também não tem uma rodinha de fofoca, né? No Cedro não tem, lá na Flor da Serra tem bastante. Ou nós estamos na prática da oração, do bem, de fazermos prece por aqueles que precisam, estendendo a mão para aqueles que precisam. A reencarnação eterniza
e precisa filiação espiritual. Chamado a prestar conta do seu mandamento terreno, o espírito dá conta da continuidade da tarefa interrompida, talvez por preguiça. Porém, sempre tem que ser retomada. Logo, se nós não praticamos a nossa boa obra agora, ou reparamos as nossas mazelas, certamente teremos que voltar um dia aqui para refazer o caminho. Cada trabalhador entra na nova existência amadurecido pela experiência, para avançar mais. Todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, já não murmuram mais, ao contrário, adoram. E aí eu digo uma coisa, e vou compartilhar com vocês daí, da minha experiência pessoal. Que tal, depois de 31 anos da cadeira de rodas, completada agora em abril, e foi a grande oportunidade que eu tenho de ter experimentado por 29 anos a condição física normal e depois ter que me adaptar nessa nova condição. Que tal se eu tivesse reclamado da minha cadeira de rodas ou da minha condição física durante esse tempo? Eu estaria aqui. Ou se estivesse, em qual a condição espiritual, física e emocional, se eu tivesse murmurado todo esse tempo, culpando a Deus pela minha condição? Então, cada um de vocês que faça esta reflexão quando você murmurar, mas hoje está muito frio. Eu não vou porque está chovendo. Cada um de nós façamos em nós a pergunta dos murmúrios e vejamos em nós quantas vezes murmuramos no dia. Trabalhe pelas abstinências aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos. Será que tem muito tirano doméstico por aqui? Muita tirania contra os filhos, contra a esposa, contra os maridos, contra os nossos idosos. Na labuta, com muito suor, reerga a vontade de semear, porquanto não haverão frutos novos se a semeadura for a mesma. Se eu continuar semeando os murmúrios, certamente a minha colheita será dolorosa. E aí vocês vão perguntar, mas tu na tua cadeira de rodas murmurou? Talvez lá no começo, né? Mas quando entendi, eu aprendi a conviver com ela e agradecer, porque ela é a minha forma de locomoção, mesmo com as dificuldades. O trabalhador da última hora não se edificará na fé uma construção nova, com um bom acabamento, se a mão de obra não possuir qualidade, se não possuir a vontade do trabalhador. Não existe obra perfeita com a preguiça, com a má vontade. Como ser considerado um trabalhador de última hora? Pela constância, assumindo o compromisso das nossas tarefas, não desanimando, mesmo diante das aflições e das dificuldades. O trabalhador da última hora tem que realizar tudo com desinteresse. Não trabalha esperando pelo salário ou por qualquer benefício pessoal. O trabalhador da última hora deve ter boa vontade, ser devotado, ter gratidão pela missão que lhe foi confiada. Deve ser esforçado, dedicar-se integralmente ao seu trabalho, unindo as forças com os demais trabalhadores. E por isso que eu falei, se nós começarmos a unirmos as forças lá dentro de casa, no Evangelho no lar, ao redor da mesa com a nossa família, nós já estaremos edificando um caminho diferente
para no mundo lá fora estar mais alicerçado naquilo que precisamos. Os trabalhadores da última hora preparando para o passe. E eu continuo aqui até. Segundo o Evangelho, aproxima-se o tempo que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, senão caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio ao vosso ciúme, às vossas discórdias, a fim de que não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que negaste estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de amparardes. Todos os filhos da razão corporificados na crosta terrestre trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que age transitoriamente. Onde quer que esteja, recorda-te que encontrará na vinha do Cristo. Obra, livro Pão Nosso, capítulo 29, psicografado pelo Chico. Mas afinal de contas, meus queridos irmãos, qual é a tua obra? Se apequenarmos a nossa vida, certamente a nossa obra será pequena. Se apequenarmos a nossa vida, estando murmurando, eu estou apequenando a minha vida. Ao contrário, se o labor for robusto e eu carregar a minha cadeirinha de roda com robustez, a minha obra será edificada na rocha da fé. Um dia eu me acabo, seja o que tem que ser, morrer que importa, o difícil é deixar de viver. Mário Quintana. O difícil é deixar de viver. Quantos que deixaram de viver por aí, nas murmúrias e lamentações, aflições? Quantos? Quantos nós falamos que estão mortos, como disse o vovô Francisco? Quantos estão encostados por aí sem perceber que já estão mortos? Porque deixaram de viver. Mas quando deixamos de viver? Quando temos uma vida pequena, inútil, fútil. Inútil, fútil é vazia, inútil é infrutífera. Medíocre, que significa banal. Superficial, falta de solidez. Qualquer vento leva embora. A vida atual é muito curta para ser apequenada. Meus queridos irmãos, vida é partilha, vida é compartilhar, vida é abraçar, vida é entender, vida é amar, vida é, mesmo no sofrimento, estarmos juntos, um amparando os outros. Na vida atual, o que você fez, o que deixou de fazer em prol da espiritualidade? Já pensaste
o que vai levar no dia que partir? Sabemos que ninguém quer ir, mas infelizmente só há uma forma de ficar. Qual é? A obra que cada trabalhador edificar. Por isso eu pergunto: qual é a tua obra? A sua obra é famosa ou é importante? Famosa é porque é extremamente conhecida, extraordinária, notável, renomada. Importante é porque é aberta para todos que queiram aprender, ajudar, a compartilhar, a ter mérito, a ter relevância, a ter merecimento. A fama, meus irmãos, passa. A importância fica. A fama vai-se embora. E é importante. Pode formar a fila do passe para os irmãos que. E eu já termino aqui. A importância, ela fica. E eu lembrava aqui, e me permita, Valmir, lembrar do que o seu Lario sempre falava para nós aqui, de quando saiu da igreja, de quando passou para aqui. A obra do seu Lario foi famosa ou foi importante para a comunidade ou para todos nós? Certo? Então, são os trabalhadores que nós temos que ver qual é a nossa importância. Para você, Jesus foi famoso ou importante? Qual a obra de Jesus? Qual a nossa obra? Qual a sua obra? A tua obra pode ser ou parecer pequena, mas quando é feita com amor e consciência, certamente será uma grande e importante obra. Para o trabalhador da última hora, a obra individual não é ser imortal, mas ser, sim, uma edificação eterna. Para a sua obra ser importante e relevante, trabalhe, ore, tenha fé, porque quando você se for, a única coisa que você levará da vida é a vida que você levou aqui na terra. Lembremos, a única coisa que levaremos é a vida que levamos aqui, agora. Muitos trabalhadores da última hora não puderam edificar quando deviam, porque não quiseram quando podiam, perder o tempo. Nós, trabalhadores da última hora, quando conscientes e dedicados, queremos, podemos e devemos edificar a fé e a amorosidade no coração de cada um. Já disse o Chico Xavier para a reflexão que ninguém pode voltar atrás, fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Que todos nós, através do nosso trabalho de última hora, possamos construir. Se nós perdemos tempo no muro das lamentações, nas nossas murmúrias, nas nossas mazelas lá no passado, que possamos começar de novo e fazer um novo final de jornada nesta passagem terrena. Seria isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Me perdoem se não foi o que vocês esperavam, mas fiz de coração. Muito obrigado.